Diagnóstico da síndrome fúngica. Esse é o tema da live de hoje, seja bem-vindo. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é a primeira de uma sequência que vai até quinta-feira de lives da semana Você no Controle. Primeiro, vocês sabem por que é chamado de síndrome fúngica? Você já tinha escutado falar de síndrome fúngica? Eu gostaria de saber se você já escutou esse termo antes, se você é novo, nova por aqui, ou se não, você já está acostumado e eu já posso ir direto aos sinais e sintomas e explicar os detalhes do porquê aparece tantos problemas que às vezes são tratados de forma isolada. Então aparece um problema no cabelo, depois aparece um problema na pele, outro na boca, aí depois some, aparece algo no pé, depois no intestino. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu vi aqui algumas mensagens de pessoas falando que não, que nunca tinham ouvido falar de síndrome fúngica. E, gente, síndrome fúngica, o termo é utilizado porque os sinais e sintomas, eles são desencadeados pelo mesmo processo. Então, o quadro fúngico, quando há um crescimento de fungos no intestino, porque por mais que o seu problema seja na região íntima, seja na unha, no cabelo, começou no intestino. E eu já vi uma pergunta que colocaram aqui, mas qual é a diferença da disbiose para síndrome fúngica? É que a disbiose leva ao quadro de síndrome fúngica. Quando a gente perde boas bactérias, isso abre as portas para o crescimento fúngico, para a proliferação fúngica. E isso é iniciado no intestino, porque é lá que fica o nosso mutirão, o combate. Claro que cada pessoa vai ter uma reação diferente, vai desenvolver um problema diferente. Hoje, o foco aqui da live, do vídeo, é falar do diagnóstico. Primeiro, você não vai no médico e vai receber o diagnóstico de síndrome fúngica. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Dificilmente, tá, gente? Tô vendo aqui vocês colocando várias perguntas, eu vou responder todas no final da live, tá? Vai perguntando, eu vou respondendo conforme for o andamento aqui da nossa conversa, algumas, mas no final eu volto tudo e respondo as perguntas de vocês. Então é importante que, antes de eu começar a explicação dos sinais e sintomas, por que isso acontece, por que não é normal, primeiro, não acontece só em mulher, tá, gente? Homem e mulher pode ter quadro fúngico, síndrome fúngica. E síndrome fúngica não é só candidíase. Apesar de muitas mulheres terem a candidíase e elas se incomodam com o quadro fúngico porque arde, porque dói, isso já começou há bastante tempo. Quando vem o fogaréu, é porque isso já tá ali, ó, crescendo há algum tempo, às vezes anos. Calma que eu vou explicar, tá? E não se sinta mal, não se sinta culpada, não carregue um peso sobre as suas costas, porque você não tinha informação, você não tinha as ferramentas. E quando a gente não tem educação nutricional, a gente acha que é normal comer certas coisas, que é normal ter um certo estilo de vida, que os filhos têm que seguir esse mesmo caminho, que a família tem que comer essas mesmas coisas, que é normal comer um monte de coisa cheia de corantes, de aromatizantes. A gente foi ensinado assim. Então, como que a gente ia saber que isso poderia levar a um quadro de disbiose, que a gente ia perder as nossas boas bactérias e que isso levaria a um quadro de síndrome fúngica? Não tinha como saber, né? Não tinha. Então não leve esse peso aí nas suas costas. Daqui para frente é uma outra história, uma nova história que você está criando e com as ferramentas certas você vai virar a chave e vai assumir o controle aí do seu tratamento, vai melhorar, tá? Então, gente, sinal e sintoma são desencadeados pelo mesmo motivo, o crescimento do fungo. E o crescimento do fungo, ele acontece inicialmente no intestino, independente do problema que você tenha, seja muita caspa, acne, problemas de pele, bolinhas nos braços. Eu vou entrar em detalhes nesses pontos, tá? Para vocês entenderem bem se é isso que está acontecendo aí do outro lado, se você está com esse problema fúngico. Mas o crescimento inicial
começa na batalha do intestino. É quando a gente perde as boas bactérias e com isso abre as portas para proliferação, quase não saiu aqui, proliferação dos fungos e também das más bactérias, porque tá todo mundo vivendo junto ali, tá? E quando falta boas bactérias, a gente não consegue digerir bem os alimentos, a gente não consegue ter produção de certas vitaminas, e boas bactérias também têm um papel aí de anti-inflamatório, antibiótico natural do nosso corpo. Poucas pessoas sabem disso, mas é o papel das boas bactérias. Ah, Sheila, então se é esse o papel, basta eu tomar um probiótico para eu consertar o problema? Não. Caso contrário, estaria todo mundo aí com probiótico tomando e estaria resolvido. Da mesma forma que um problema fúngico, se você tem um problema, você toma ali o antifúngico e resolve. E quem está aqui provavelmente já usou algum tipo de antifúngico na vida e sabe que o problema volta. Por que volta? Porque fungo é normal no corpo. Ele sempre estará no nosso corpo. Um número X de fungos. Quando cresce demais, aí que está o problema. A gente não pode deixar o fungo dominar o nosso corpo. A gente que tem que dominar os fungos. Só que eles estão aqui na Terra antes de nós. Então eles são muito sábios. Eles sabem ali se adaptar ao meio e qualquer declínio do nosso sistema imunológico, isso pode, para quem tem uma predisposição, dependendo do estilo de vida de cada pessoa, pode desenvolver o quadro aí de síndrome fúngica. Então, a síndrome fúngica é um conjunto de sinal e sintoma. É um conjunto de sinal e sintoma que cada pessoa pode ter de forma diferente, porque nós somos únicos. O seu DNA é metade do seu pai e metade da sua mãe. Por isso que você não vai herdar todas as doenças do seu pai, da sua mãe, porque você é único. Você pode ali prevenir, sabendo do histórico da sua família, porque o seu DNA é único. Foi ali, ó, juntou e você sabe como que é o seu histórico, você pode escrever uma nova história. Então, quando a gente pensa em proliferação fúngica, é a mesma coisa. Em mim, pode dar o problema de pele, pode dar micose. Em você, um quadro de candidíase, caspa, ferida na cabeça, descamação. A cada pessoa vai ter sinais e sintomas diferentes. E como que a gente entende que a pessoa tem um quadro ali de síndrome fúngica? Quando ela tem, em média, ali 3 sinais e sintomas. Só que o sinal e sintoma não necessariamente tem a ver com algo específico ali de crescimento fúngico. Ele pode ser, por exemplo, um quadro de hipoglicemia persistente. Então a pessoa sempre tem um quadro de hipoglicemia, come, tá sempre com fome, sempre com uma necessidade de um alimento específico, que normalmente são os carboidratos. Isso por quê? Porque o crescimento do fungo necessita dessa fonte de energia rápida. Então o corpo ele pede, ele fica ali pedindo esse alimento. E aí tem um quadro de hipoglicemia, uma vontade exagerada por certos alimentos. Tem hipoglicemia de rebote. Então isso é também um sinal e sintoma de síndrome fúngica. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão acompanhando? Se alguma coisa não fizer sentido, vão colocando aqui para eu saber se eu preciso complementar, tá? Para ver se a linha de raciocínio aí tá da minha parte, tá, gente? Tá dando certo, vocês estão compreendendo o que está acontecendo, se isso está acontecendo com você. Então, às vezes a pessoa acha, eu não tenho candidíase, então eu não tenho síndrome fúngica. Mas a síndrome fúngica não é só candidíase, é que a mulher, ela vai buscar ajuda quando ela sente essa dor, essa ardência, esse desconforto, como eu disse. Mas o problema começou ali já há algum tempo, no intestino, alternância intestinal, língua branca, tá? Problemas bucais, então tá com algum problema no dente também. Então isso já pode desencadear, porque a gente tem muito fungo e muita bactéria na boca. E aí a questão da pele, vocês sabem por que há muito problema na pele? Quem tem um quadro fúngico, eu tive bastante problema na pele. Eu até anotei aqui algumas coisas para não deixar de falar para vocês. Porque eu tô vendo aqui os comentários, tá? Podem mandar que depois eu respondo. Porque a biotina, o fungo inibe a biotina. Então, como o fungo inibe a biotina, tem problema capilar. Não deixa o cabelo crescer, cai, coça, dá caspa.
Tem pessoas que têm dermatite, coça muito a pele, urticária. A própria acne também pode ser desencadeada. Os homens têm muita descamação na virilha, coceira ali na região. Pode ter nos pés também, só que aí nos pés acaba sendo mais óbvio. Mas há outras coceiras em partes do corpo diferentes que também são desencadeadas por isso. Porque o fungo vai lá e inibe a biotina, que é extremamente necessária para a saúde aí da pele e do cabelo. Como eu disse, não adianta entrar com uma ferramenta só para tratar. Então a pessoa fala assim, então eu vou tomar ali a biotina, vou tomar o probiótico. Isso não adianta, porque você não está tratando a causa, o que causou o problema, qual foi o conjunto ali de atitudes, de estilos de vida, da sua linha do tempo que te levou ao quadro. Isso a gente vai começar a conversar em detalhes nas próximas lives, tá? A live de amanhã vai ser contaminação, o tema. Para quem é novo, nova por aqui, vai entender em detalhes para realmente saber se é esse o problema. Se está acontecendo isso com você, porque pode ser que você tenha um outro problema e não a síndrome fúngica. Então é importante entender os detalhes. E se você tem a síndrome fúngica, chegou a hora de você ver se você quer virar essa chave e cuidar aí do seu corpo, do seu bem mais precioso, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue evoluir em nenhum pilar da nossa vida. A gente começa a patinar. Não sei se vocês concordam com isso. Então, gente, pele, coceira, descamação, como eu disse, isso é por conta da inibição da biotina. No meu caso, as mãos, era muita coceira persistente, tá? Demais, que é chamado eczema desidrótico. Coça muito, dói, tá? Aí tem gente que vai ter o quê? Gatilhos para outras doenças. Começa com uma doença inflamatória. O que são as doenças inflamatórias? O sobrepeso, a obesidade, a acne, são doenças inflamatórias, tá? A obesidade, ela gera uma inflamação de baixo grau. E essa obesidade pode ser o quê? Obesidade aqui na região visceral, na região do abdômen, tá? Isso pode levar a um quadro aí também de síndrome fúngica. Porque qualquer doença que deixe o nosso sistema imunológico para baixo, isso pode abrir as portas para o invasor. Porque aquilo que leva ao quadro de desbiose pode te levar ao quadro de síndrome fúngica. O que vai determinar uma pessoa ter ou não depende ali da proteção do escudo do corpo dela, que é o sistema imunológico. Como que esses soldados estão trabalhando, tá? Então é isso que determina. E aí, gente, como eu disse, a questão aí da pele, que eu citei para vocês, as manchas no corpo, mão e pé descamando, tá? Então isso não é normal. E por que é tão difícil eliminar? Uma medicação não resolve. Tão difícil que eu digo no sentido de, eu tomei o remédio e não resolveu. E aí isso se torna difícil, porque eu recebo mensagens do tipo, eu já tentei de tudo, eu já tentei, Sheila, e não consigo eliminar. Mas o que você tentou realmente foi tomar a medicação, não foi? Eu sei, gente, porque isso é comum. Já falei até aqui em outras lives. A gente busca tirar o sintoma. É normal, tá? A gente quer eliminar a dor. A gente quer o mais rápido possível se livrar desse problema. Só que quando eu quero só eliminar o sintoma, como eu disse, o fungo é normal no nosso corpo. Ele volta. E quando ele volta cada vez mais potente. Por isso que tem que tratar o quê? A causa, a base. E é difícil tratar com medicação, porque conforme vai tendo crescimento ali no intestino, não sei se vocês viram um post que eu já fiz aqui no feed, mostrando o crescimento de fungos nos alimentos. E ali tem a produção das ínfase, dos micélios, que é como se fossem umas perninhas que grudam. Só que a gente não consegue ver isso no nosso corpo. Mas é a mesma coisa que acontece. Quando tem a proliferação dos fungos, vai formando as perninhas e vai tendo a translocação. Então, dos intestinos, ali do intestino que começa o crescimento fúngico ali, passa para a região vaginal ou íntima, porque íntima que eu digo homem e mulher, tá? Porque pode acontecer nos dois. Então tem essa translocação. Então essas ínfas é como se eles fossem passeando. Por isso que tem pessoas também que tem mancha no corpo, começa uma mancha aqui no braço. Aí depois, nossa, sumiu a mancha, tô ótima, tô maravilhosa.
Aí de repente, nossa, apareceu aqui, tá em outra parte, tá aqui na região do peito, tá no rosto com manchinhas brancas. Isso é o fungo ali, ó, tá passeando, tá? É translocação. Por isso que essa questão do sinal e sintoma, em cada pessoa vai desencadear um problema diferente. E aí quando você vai no médico, normalmente você vai buscar a medicação e o profissional vai te passar uma pomada ou um comprimido. E aí você vai tratar sintoma. Você não vai tratar o que está fazendo essa proliferação dos fungos continuarem, serem persistentes. E aí você trata sintoma e você começa a enfraquecer o seu sistema imunológico de bandeja, porque você precisa ali metabolizar essa medicação. Você usa o fígado, você usa rim, você usa intestino. E isso começa ali uma cascata de problemas, tá? Então, para quem chegou agora, um breve resumo: diagnóstico de síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas que levam ao mesmo problema. Então, é um conjunto de sinal e sintoma gerado pelo mesmo problema, o crescimento de fungos, e não necessariamente é só um problema de candidíase, é só um problema feminino. Isso pode acontecer com homem, com mulher, em qualquer parte do corpo. Na região da pele, como eu disse, pela inibição aí da biotina, descamação, coceira, a questão das bolinhas aqui no braço, que tem gente que acha normal. Ah, é normal ter aqui essas bolinhas, eu sempre tive, sempre foi assim. Eu tinha essas bolinhas aqui atrás do braço. Não é normal. Só que a gente acha que é normal porque a gente não sabe, não tem a ferramenta, não tem as informações. Você não sabia que fungo inibia a biotina e isso causava um problema aí de descamação. A mesma coisa dos outros sinais e sintomas. Intestino, por que o intestino fica irregular? Por que vai e volta? Por essa questão da microbiota, da disbiose fúngica e bacteriana. Que às vezes as pessoas começam a fazer um tratamento e falam assim, tô tratando a disbiose. Mas a pessoa tem uma série de outros problemas. Eu vou tomar ali, como eu disse, o probiótico para tratar a disbiose. Mas, infelizmente, gente, não é assim que funciona. Seria bom, seria ótimo, gostaria que fosse assim também, mas não é, tá? Te falo porque eu passei pela mesma situação. Então, precisa de ter todo um entendimento do porquê. E primeiro, você vai ter um entendimento aqui diagnóstico, se você tem esse problema, se isso está acontecendo com você, se você juntou essas informações e percebeu que você está com esses sinais e sintomas, e a partir disso, a gente vai para o próximo passo. Como eu disse, amanhã a gente vai conversar sobre contaminação, tá? Deixa eu ver se eu falei aqui tudo para vocês dessa parte aí inicial do diagnóstico, tá? Sobre exames, sempre eu recebo perguntas do tipo, qual exame eu faço para saber se eu tenho síndrome fúngica? Quem tem o e-book, adquiriu o e-book, sabe que eu falo dessa questão do CID. O CID, que é a informação que o médico coloca com um número para colocar ali qual é a doença que você tem, não tem um CID de síndrome fúngica. Tem o CID com o nome do fungo específico da parte do corpo que você está com incômodo. Só que lembra que eu falei que o fungo ele vai passeando? Então tá, você tá com um problema de micose. Então você tem lá o CID da micose de unha que você tem. E aí depois você começa a ter um problema ali capilar. Cabelo caindo, cabeça coçando, um pouco de caspa. Aí você vai procurar um médico para ter outro CID diferente. E assim por diante. Eu ganhei peso, tem o CID do sobrepeso, tem o CID da obesidade, tem CID de desnutrição. Vocês entenderam? Mas o que eu quero que você que entendeu esse conjunto aí de sinais e sintomas saiba é que você não precisa esperar um papel para saber que tem algo de errado com você. Se você sente cansaço, se você sente fadiga, tá sempre com fome persistente, com vontade específica, quadro de hipoglicemia, tá com essas queixas que eu citei, tá com intestino irregular, coceira, precisa ter tudo junto? Não, como eu disse, a partir de 3 sinais. Às vezes a pessoa só percebe eu tô com a micose ali na unha,
Porque ela não consegue identificar os outros, porque ela já está tão acostumada, às vezes, a acordar cansada, que se sente, isso é normal. Eu sempre acordei assim, eu sempre me senti assim. Eu não consigo evoluir em treinamento, um exemplo. O meu corpo não está mais respondendo ali ao exercício, a isso, e tem sinais e sintomas de síndrome fúngica e acha que isso é normal. Não é, é um conjunto, como eu disse, de sinais e sintomas causado pelo mesmo motivo, que ali é o crescimento do fungo que começa no intestino e vai passeando, que é chamado de translocação, tá? Vai translocando para outra região e aí vai te causando desconforto. E em muitas mulheres o desconforto mais comum é a questão da candidíase, né? No homem não gera um desconforto tão grande por conta do formato do pênis. Da mulher é para dentro, né? Vulva, vagina, e do homem para fora, por isso que não causa tanto incômodo, mas dá mais coceira aí na região da virilha. E como eu disse, gente, a questão de comportamento, eu fiz até uma live sobre isso um tempo atrás, tá salva no IGTV. Distúrbios do comportamento estão muito ligados a crescimento fúngico. Porque o fungo, como ele cresce no intestino, por mais que você não veja, não saiba, isso faz com que você tenha um impacto direto nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos, no seu comportamento. Tô falando que essa é a única causa? Não, mas tem relação. Tem relação, é importante levar isso em consideração. Se você não trata, não é só a questão da coceira na região ali da vulva, é uma questão de comportamento também. Isso pode te levar a um quadro específico, a um declínio emocional por conta de um crescimento fúngico. E a pessoa acha que também é normal, estou me sentindo assim já faz um tempo. E não é. Isso é comportamento alimentar inadequado. Tá? E aí amanhã a gente entra na parte de contaminação. Deixa eu voltar aqui nas perguntas de vocês. Deixa eu ver onde começou. Viviane colocou, estou acompanhando. A Dani, nunca tinha ouvido falar até encontrar o seu Insta. A eu, da Nilinha aqui. Como repor boas bactérias rápido? É o tipo de pergunta que me entristece um pouco, sabe, gente? Porque eu faço uma série de conteúdos no feed, aqui no perfil, me dedico fazendo as lives, porque eu sei o quanto as pessoas não sabem dessas informações. Isso para mim é importante passar. Seria muito mais fácil eu falar de emagrecimento, ganho de massa muscular. Falar de estética sempre dá ibope, gente. Sempre dá ibope. E aí me entristece ver, às vezes, uma mensagem desse tipo. Eu sei que a pessoa não faz por mal, mas como que eu resolvo um problema assim em uma semana de um estilo de vida que eu nem entendi o porquê que eu tenho esse problema? E aí eu tô aqui explicando, fazendo a live, colocando conteúdo, aí eu fico chateada, tá? A Débora colocou assim, aumento da gordura abdominal é sinal? É sim, é um dos sinais de inflamação. Doença autoimune quer dizer que seu sistema imunológico está super estressado. Alguma coisa vem acontecendo há algum tempo que o seu corpo combateu aí as células do seu próprio corpo, tá? Então, seu sistema imunológico ali tá muito agitado e foi lá e causou isso. E o que leva um sistema imunológico a ficar muito agitado? Primeiro, uma inflamação. E essa inflamação pode ser inicialmente um ganho de peso, tá? Essa inflamação pode ser, por exemplo, começar lá na adolescência com a acne. Tá? Começa com um grau de inflamação e aí vai desencadeando outras coisas. Por isso que gordura abdominal, eu sei que agora tem o pessoal levantando bandeira em relação a aceitar corpo. Sim, nós temos que aceitar o nosso formato, o nosso corpo, o nosso biotipo. É importante a gente aceitar o nosso biotipo, mas crescimento de gordura visceral não vai trazer bons resultados, tá? A longo prazo vai trazer problemas de saúde e aí como a síndrome fúngica, cada pessoa desenvolve uma coisa diferente, tá? Às vezes pode ser um infarto, outras vezes pode ser a pior ou agravamento do síndrome fúngica, assim por diante. A Ellie colocou, médicos em geral estão muito aquém destes conceitos. É porque, gente, nutrição não tem na faculdade de medicina. Então, isso aqui que eu expliquei para vocês de deficiência nutricional, o que falta, o que leva,
Que eu expliquei, que eu digo por conta de outras lives aí que eu já fiz, tá? Que a gente vai dar sequência, amanhã eu vou falar sobre contaminação, que a gente vai começar a entrar na parte de alimentação. Mas eles não têm, eles estudam ali doença e como tratar a doença, são protocolos. Então, qual é o protocolo para tratar a doença tal? Igual você vai no médico, você tá com candidíase, qual é o protocolo? Ah, vai entrar com fluconazol. Ah, você tá com outro problema, entra com itraconazol durante tanto tempo. Quem tá no meu curso, no Você no Controle, que inclusive vai abrir as inscrições na próxima quinta-feira, no módulo Infecção de Repetição, eu explico todos esses protocolos. Então é padrão, tá? Isso é em artigo, você procura, tem lá o protocolo certinho. Então não é considerado a nutrição. Se você vai em alguns dermatologistas que não são da área integrativa, não vai levar em consideração que a caspa, o problema fúngico, tá lá no intestino. A pessoa vai falar assim, ó, compra esse shampoo aqui, esse shampoo e passa isso daqui no cabelo, tá? Passa esse esmalte na unha. Mas é por quê? Porque não tem a informação, não tem a ferramenta, tá? Não tem um profissional ali da área da nutrição trabalhando em conjunto. Então, é por isso. A foliculite na cabeça é por causa da síndrome fúngica? A Vanessa perguntou. Pode ser, mas tem que ver se tem outros sinais e sintomas, tá? Então, quando eu tenho ali machucados, coceiras, tá? Bolinhas, isso pode ser desencadeado ali pela questão da inibição da biotina, tá? Eu tenho hipoglicemia e como o mesmo carboidrato. O corpo pede, o seu corpo pede e aí você alimenta fungo e você aumenta a proliferação. Quer dizer que o carboidrato é o vilão? Não, o carboidrato não é vilão. A escolha do carboidrato que talvez seja, tá? É igual eu falei, eu nunca vi uma pessoa que desenvolveu síndrome fúngica por comer banana, por comer fruta. Não desenvolve, gente, tá? É um conjunto de situações ali que acontecem do estilo de vida de cada um, que todos nós estamos suscetíveis, que leva ao quadro, tá bem? Aí ele colocou, por que as pessoas que têm síndrome fúngica sempre têm fome? Por essa razão, por essa questão da alimentação aí dos fungos. Então, há uma necessidade maior de carboidrato, de energia rápida, por conta dessa proliferação fúngica. Tem dois nutrientes, duas substâncias, na verdade, que são produzidas ali pelos fungos, quando você alimenta por carboidratos de rápida absorção. É como se você tivesse meio que de ressaca, tá? Pode parecer meio estranho isso, mas o etanol é etanol, tá? Não é etanol. Ele é a conversão ali quando você come grandes porções de carboidratos, aí você tem essa transformação dentro do corpo. Aí dá como se fosse a hipoglicemia mesmo ali da ressaca, quando você toma muito álcool, por conta da metabolização desse carboidrato. A forma que o corpo tem que metabolizar, aí tem essa produção aí do etanol, tá? Além da outra substância, que é igual aquele teste da maçã que eu já falei pra vocês. Não sei nem se eu anotei aqui, do ácido tartárico. Quando você vai lá e come a maçã, quando você tá no período de jejum, e você parece que tem um buraco no estômago, começa uma fermentação danada. Isso é por conta do possível, né? Na maioria dos casos, sim, crescimento ali de fungos no intestino e também ali tem reflexo no estômago, porque nós somos um só, tá? É por conta do ácido tartárico do alimento, da fermentação, tá? Isso acontece quando a gente consome muito carboidrato ultraprocessado, também tem essa sensação de ressaca, de hipoglicemia, e aí a pessoa, nossa, eu tô com hipoglicemia, tô passando mal, ela vai lá e pega o mesmo perfil de alimento que vai gerar essa mesma substância e fica aí num ciclo sem fim, tá? A Ana Lúcia falou, Sheila, você tá linda hoje. Obrigada, Ana. A Natasha também. Muito obrigada. O filtro aqui ajuda. Minha neta está com manchinhas brancas no corpo. É comum ter em crianças, apesar de não deve ser considerado normal. É comum porque depende aí também da alimentação que é oferecida a essa criança, da alimentação dos pais. O filho come o que os pais comem, então acaba sendo uma consequência, tá? Deixa eu ver se eu pulei mais alguma. A Luana colocou aqui. Tenho micose e candidíase de repetição. Também tenho rosácea e intolerância a glúten e lactose. Poderia falar mais sobre a associação à doença autoimune e síndrome fúngica? Hoje o tema ele foi voltado para diagnóstico da síndrome fúngica, mas tem toda
toda essa relação. Vocês viram a cascata de problemas que a Luana citou? Então, uma coisa leva a outra. E esses problemas, eles circulam. Então, pode aparecer outros problemas ali associados. A questão do DNA não responder bem a um alimento é uma questão evolutiva, que cada um tem ali a sua individualidade. Então, o DNA, ele pode não responder bem àquele alimento, porque as outras gerações, elas não foram expostas a esse alimento. Então, não tem por que o corpo responder bem a um alimento que outras gerações não foram expostas. Ah, mas quer dizer que a gente vai ter ali uma mutação tão rápida e vai começar a aceitar o alimento? Não, gente, isso demora muito tempo. Muita gente precisa ter muitas gerações para ter esses polimorfismos. E tem alguns que são bons, tem outros que nem tanto. Então, quando a gente sabe que o corpo não responde bem a um alimento, isso gera aí uma cascata de incômodo para o organismo. Então, é como se a gente estivesse cutucando ali, machucando ele. E por isso que gera um estresse, um sistema imunológico super estressado. Eu continuo alimentando o meu corpo de algo que não nutre, pelo contrário, estressa. E aí, cada pessoa vai desencadear um problema diferente, tá? Em termos de doença autoimune, que é o próprio corpo destruindo aí as células de alguma região. Deixa eu ver aqui. A Jéssica falando de outros médicos que falam da síndrome fúngica. Todo mundo que fala da síndrome fúngica, a base foi a Denise Carreiro, que lá em 2008 ela lançou um livro para profissionais da área voltado com o conteúdo da síndrome fúngica. E aí foi ali, em 2008, que tudo isso começou, tá? Que nós tivemos contato com isso num congresso de nutrição funcional. Eu era estagiária nessa época. Deixa eu ver aqui. Me perdoe se disse rápido sobre as bactérias. Ah, tá perdoada, te entendo. A estratégia low carb é válida para controlar o crescimento fúngico? Quando a gente pensa em low carb, se você vai diminuir carboidrato, você vai aumentar a gordura e vai aumentar a proteína. Como eu disse, essa questão evolutiva, que aí isso é nutrigenética, então tô dando um bônus aqui para vocês, a live é de diagnóstico, mas eu vou falar sobre nutrigenética. Então, quando a gente pensa em distribuição, assim, generalizada de macronutrientes, sem pensar nas vitaminas e nos minerais, cada pessoa vai ter uma resposta, o seu DNA vai responder melhor a um grupo alimentar. Tem a sua proporção da grande maioria que responde melhor a diminuir carboidrato para emagrecimento? Sim, mas tem pessoas que não. Que se diminuir, sobe gordura saturada, mesmo a mono, tá? Por exemplo, no teste genético, quando você faz a parte de perfil lipídico, tem pessoas que não respondem bem a azeite. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que não respondem bem a azeite. Então, às vezes a pessoa vai lá e fica dando voltas e voltas em azeite, às vezes o DNA dela não responde bem à gordura poliinsaturada, monoinsaturada, dependendo do seu DNA. Mas é para ficar bitolado, eu tenho que fazer um teste para isso? Não, você não precisa fazer um teste. Você precisa entender essa distribuição, aí o quanto que você está comendo de cada coisa, se você está repetindo demais alguns alimentos. E isso a gente vai conversar nas próximas lives. Fica tranquilo que hoje aqui é sobre diagnóstico para você entender se é esse o seu problema. Se esse é o seu problema, você vai continuar assistindo as lives aí, que vai até quinta-feira. E depois eu paro com essas sequências de lives com esses temas específicos para não ficar repetitiva, tá? Então, você vai entender como que o teu corpo ele responde a determinados alimentos. E aí, se eu fico fazendo low carb, um exemplo, entrando numa cetogênica, baixo para low carb, entro na cetogênica e fico só nessa manobra nutricional, isso pode não ser vantajoso para muitas pessoas. Porém, se a pessoa tem ali uma gordura na região do fígado, esteatose hepática, resistência à insulina, insulina acima de 8, isso mostra que ela está comendo muito carboidrato. Precisa fazer um exame para isso? Não. Normalmente, pelo biotipo da pessoa, a gente já consegue identificar e pelo relato da própria alimentação, quando a pessoa conta o que ela está comendo, tá? Então, nesses casos, é interessante. E claro, se a pessoa come muito carboidrato ruim, ela tira esses carboidratos ruins que eu digo nos ultraprocessados, aí ela acaba entrando numa low carb, que acaba sendo uma coisa meio natural, assim, das escolhas, né? Deu para entender?
O uso de hipercalórico é contraindicado? Sim, Daiane, não indico hipercalórico de jeito nenhum se você está com quadro de síndrome fúngica. A maltodextrina está alimentando o fungo de graça. Tá dando presente de Natal para eles. Foge disso, tá? Deixa eu ver. Tô fazendo uma leitura dinâmica aqui das perguntas para tentar ver se eu pulei alguma. Sobre o diagnóstico, gente, vocês ficaram com alguma dúvida? O que é o diagnóstico da síndrome fúngica? Deu para entender os sinais e sintomas que o corpo dá? O quanto que é importante a gente prestar atenção nisso? De não achar que só... Lógico, gente, quando são doenças sérias, a gente precisa investigar, ter ali o papel com o nome da doença. Mas quando o seu corpo ele aponta sinal e sintoma de que alguma coisa está errada... Deu para entender o quanto que isso é relevante, que a gente não pode achar normal ter um problema fúngico, ter uma micose, ter uma coceira, ter uma descamação. A gente tem que levar tudo em consideração. Claro que a gente não precisa ficar bitolado, né? Falar assim, ai meu Deus, apareceu isso aqui. Mas é prestar atenção com carinho no corpo. É prestar atenção nos detalhes do funcionamento, da sua digestão. É prestar atenção na sua boca, na sua pele, no seu cabelo. E isso só a gente pode fazer, só eu sei o que acontece aqui do outro lado, o que acontece na minha pele, nas minhas mãos. E é claro que a gente tem que levar em consideração todos os pilares da saúde. A gente tem que levar em consideração a alimentação, a gente tem que levar em consideração o sono, a questão do exercício. Mas nutrição é o que vai te levar a ter o controle disso. Por isso que eu coloquei ali o nome Você no Controle do curso. Porque a nutrição é que vai te levar para todos esses pilares ficarem em harmonia também. E às vezes a gente passa ali na correria do dia a dia, esquece de prestar atenção nesses sinais, passa meses, anos, e aí aparecem os problemas e vai ali só tratando o sintoma, tá? Só tratando sintoma, só passando pomada, só passando esmalte, só comprando um shampoo. E aí você sabe, você que está aqui, sabe que isso não é sustentável. Sabe que é uma cascata que vai e volta, tá? O Genésio colocou que tem micose nos dedos, estão grossas e não quer tomar remédio e pomadas não matam. Pode ser síndrome fúngica? Sim. Tudo indica que sim, tá? Importante ver aí outros sinais e sintomas, mas assim, quando é quadro bem aberto, é uma micose persistente na unha, é uma candidíase, como eu disse, como começou lá no intestino, isso já vem há algum tempo. É que você não sabia os sinais e sintomas, então você não conseguia nem relatar para o profissional, às vezes que você foi buscar ajuda, você não conseguia dizer, e talvez por ele não saber quadro fúngico, o quanto que o fungo não é legal, que começa ali com a disbiose e te leva ao quadro fúngico, ele também não sabia nem o que te perguntar, tá? Por isso até que eu coloquei o post aqui com o teste. Quem viu o último post que eu subi tem umas perguntas, não tem todas, por exemplo, aqui eu falei para vocês da questão da descamação, das bolinhas do braço, coceira na cabeça, a questão do cabelo, que não vai, o cabelo não anda, né? A pessoa tem aquela queda, acha que é hormonal, mas tem os sinais de síndrome fúngica. Então, tudo isso é relacionado a algo que começou já há algum tempo. Normalmente é há bastante tempo, tá? Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas. A Marina colocou, estou entrando na 3ª semana de tratamento do e-book, já me sinto muito melhor. Que bom, Marina, tô bem feliz mesmo. Já eu vou responder todas as mensagens que estão pendentes aí de vocês que estão em tratamento pelo e-book. E quem quiser fazer o tratamento pelo Você no Controle, como eu disse, próxima semana abre as inscrições, que eu vou explicar depois direitinho como que funciona, tá? O método. Por isso que acompanha a sequência de lives, que primeiro você precisa ter um entendimento do que é a síndrome fúngica, como que você faz para melhorar. E assim como a Marina, engajar. Ali tá engajadíssima, né? A Marina tá sempre aqui presente, tá focada no seu tratamento, virou a chave total. É assim, a gente tem que chegar já chutando, no bom sentido, a porta para fazer acontecer, né? Tudo aquilo que a gente leva meio morno, né? É igual você quer conquistar ali
quer fazer uma faculdade, quer conquistar um crush, né? Então você tem que se dedicar. No tratamento da síndrome fúngica, a mesma coisa. Quer dizer que é difícil, é sofrido? Não, mas exige dedicação. Exige que você siga o processo, siga o passo a passo, tá? O link do e-book tá aqui no perfil e eu convido vocês a continuarem acompanhando a sequência de lives que vai até quinta-feira. Então, até quinta, a de amanhã vai ser sobre contaminação, tá? Então, a gente vai conversar sobre contaminação, como que acontece. Além do crescimento dos fungos que a gente falou hoje, do diagnóstico, como que isso pode acontecer via alimentação, tá bem? Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Eu acho que eu respondi aqui todas as perguntas. Se pulei alguma, deixa nos comentários aí do último post que eu respondo, tá? Dentro do possível eu vou respondendo todos. Quem mandou mensagem sabe. E vamos entender a causa. Quanto mais a gente entende, a gente vai usar as ferramentas da maneira correta. Se eu vou querer lá ali só tomar um suplemento, vai ajudar? Só fazer um uso de um suplemento específico, como eu disse, probiótico, vai resolver? Não, gente, não vai. Infelizmente não vai, tá? Tem que entender a causa, fazer o tratamento bonitinho para todo mundo ficar bem nutrido e conseguir aí tocar a vida e realizar sonhos, objetivos e evoluir, que nós estamos aqui para isso, para evoluir, para ficar bem nutrido e não super alimentado e desnutrido, certo? Então, ótima noite para vocês, até amanhã, seguimos na sequência. Quem quiser baixar o e-book gratuito, o link está disponível, se eu não me engano, no Telegram, tá? Tem um e-book que é gratuito, com essa explicação do que é a síndrome fúngica, e o e-book com o tratamento tem aqui no perfil do Instagram, e a abertura do método Você no Controle acontece na quinta-feira, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótima noite, até amanhã.